Olá, boa tarde, um excelente começo de semana para você. E aí, família reunida nessas férias? Hoje no quadro Educação, a Denise Belladonna dá dicas para tirar a gurizada do celular, para tornar esse momento de férias mais agradável e para fortalecer a conexão entre pais e filhos. Que tal trazer os pequenos para participar das dinâmicas da cozinha? Compartilhar esse espaço no preparo de uma refeição trivial ou, se houver condições, preparar um momento para uma receita especial. Vamos conhecer a história de uma professora aposentada que abriu uma biblioteca em casa para inserir as crianças no mundo da literatura. Uma iniciativa que ajuda a reduzir o índice de analfabetismo funcional. Moradores do bairro Bom Retiro, em Cachoeira do Sul, protestam. Um trabalho supostamente mal executado na limpeza de uma sanga resultou em alagamentos de moradias. Nós vamos ouvir hoje o que a prefeitura pretende fazer para resolver os estragos das chuvas pela cidade. Não dá para descuidar do mosquito Aedes aegypti. O Brasil foi campeão de casos de dengue no mundo em 2023. Foram quase 3 milhões de infecções em todo o país. E você sabe que dia é hoje? Claro, 8 de janeiro, dia do fotógrafo. Por isso, o nosso carinho aos profissionais que se dedicam a esta arte. E você que me acompanha, se aventura a fazer fotos por aí? Hoje com os celulares, ficou tudo mais fácil. E olha que tem alguns aparelhos que permitem fotos quase profissionais. Tem aí uma foto que você fez e sentiu orgulho dessa foto? Uma paisagem, um momento especial, uma foto marcante para você? Compartilha com a gente. O nosso WhatsApp é o 51997697129. E você pode participar também por meio das lives no Face e no YouTube. Mais uma semana que começa e, como sempre, a gente abre o NT Sul trazendo respostas aos questionamentos da população sobre serviços públicos. Tá na hora do quadro Responde Aí. E hoje quem está chegando ao vivo para trazer informações para a gente é Bernardo Miller. Tudo bem, Bernardo? Bem-vindo, boa tarde, bom começo de semana. Tudo bem, Daniel? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente fazendo aquele trabalho de segunda-feira, prestando esse serviço. Hoje demandas da saúde, também demandas do transporte coletivo que a gente responde aí. É isso, e a gente sempre convida você de casa a mandar sua mensagem, o seu questionamento, Tem aquelas questões que às vezes a pessoa percebe, Falta de um serviço, falta de um atendimento. E mais do que uma necessidade pessoal, pode ser algo que está afetando a comunidade inteira. Então a gente vai atrás dessas respostas justamente para servir a nossa comunidade. Então, 51997697129 é o número do WhatsApp para você também interagir. Então, Bernardo, bora para a tela, vamos ver aqui as perguntas, os questionamentos da nossa audiência. Vamos aqui para a primeira pergunta, o primeiro questionamento, que é uma pergunta anônima. A mensagem é a seguinte: estou decepcionada com a saúde em Cachoeira do Sul. Fui ao posto do antigo Centro Social Urbano para renovar a receita e pegar remédios da farmácia popular e fiquei sabendo que pode demorar de 10 a 15 dias. 6 meses atrás não levou 3 dias. Parece que agora tem que ser só com o médico. Vou ter que comprar, pois não tem como uma pessoa com várias comorbidades ficar sem remédio todos esses dias. O que está acontecendo, Bernardo? Bom, hoje de manhã eu entrei em contato, Daniel, com o secretário de Saúde, o Paulo Gonçalves, aqui de Cachoeira do Sul, para tratar sobre esse assunto referente a esse problema que essa pessoa anônima acabou relatando. Como ela falou, existe essa possibilidade de demora por parte da solicitação dessas receitas. O que acontece? A situação, ela ocorreu o seguinte: a Secretaria da Saúde acabou interrompendo o contrato com algum médico ali, o contrato se encerrou, alguns médicos estão de férias e a situação aconteceu o seguinte: com essa situação de férias, de encerramento de contrato, a Prefeitura acabou realocando alguns médicos e isso acabou dando uma sobrecarga a alguns serviços de secretaria. O que aconteceu? Principalmente no posto de saúde. Ali no posto do Centro Social Urbano, onde aconteceu essa situação, essa pessoa anônima, ela chegou, procurou, porém não foi atendida por conta dessa questão dos médicos. O que eles fazem? O que eles recomendam?
buscam uma orientação por parte da Secretaria da Saúde, vão em outro posto de saúde para tentar essa receita, ou até mesmo se antever, Daniel, viu que o prazo está encerrando, viu que os remédios estão acabando, melhor dizendo, vai, busca uma receita com antecedência e consegue receber. Ela até citou em torno de 10 dias, mas o secretário me garantiu que essa demora não é tanto, em torno de 5 a 5 dias, 7 dias, uma semana, para esse remédio estar disponível. Então a pessoa precisa ir com antecedência, procurar esse posto de saúde, pedir essa receita, conseguir esse laudo e aí sim ir até a farmácia popular com o farmacêutico e conseguir retirar esses remédios. Então, por conta dessa questão de encerramento de contrato com o médico, médicos em férias nesse período de início de ano, acaba ocorrendo essa situação dessa demora por parte desse relato dessa pessoa. Então, se você está cadastrado, por exemplo, no Centro Social Urbano ou talvez na EAP Central, busque primeiramente esses postos, se oriente, busque informações na Secretaria da Saúde para conseguir se readequar e principalmente, se viu que os remédios estão acabando, vá com antecedência e peça uma nova receita antes mesmo que você fique sem o remédio. Ok, então vamos agora para a nossa próxima questão. Este é o quadro Responde Aí. Abrindo hoje o nosso telejornal NT Sul, pergunta agora da Heloísa. Gostaria de pedir para a Secretaria da Saúde uma atenção ao posto do bairro Carvalho, pois aqui estão só com um computador para todos os atendimentos e as funcionárias estão trazendo de casa para poder trabalhar. É isso mesmo, Bernardo? O pessoal está levando computador, equipamento de casa para poder trabalhar no posto? Ocorreu essa situação. A funcionária pública acabou levando essa questão diante da situação ali do posto Carvalho. Ela, por vontade própria, acabou levando um computador. O que ocorreu? São 5 computadores lá no posto do Carvalho, segundo o secretário Paulo Gonçalves. E um deles acabou estragando o computador. Enfim, acontece essa situação de manutenção. Porém, essa pessoa preferiu levar o computador de casa, mas não era necessário. Existem planilhas, Daniel, onde a pessoa, o farmacêutico, o médico, o enfermeiro, eles podem acabar anotando ali a situação, a demanda que esse paciente chega até o posto do Carvalho e a partir daí, depois que o computador for consertado, essa escrita que foi feita, essa prescrição, ela pode voltar para o sistema. Então foi uma vontade própria por parte desse servidor. O secretário me garantiu que apenas um computador não está funcionando, os demais são 5 no total, então 4 computadores estão funcionando e quando acontece esse tipo de orientação, ele repassa até o servidor que anote em planilhas, que nem era feito antigamente, para quando o computador retornar a funcionar, aí sim fazer essa prescrição no sistema com o computador e ter tudo ali computado. Ok, vamos então agora para a nossa última pergunta do nosso quadro Responde Aí, que é a pergunta do Veleda Amaral, de Veleda Amaral. Por que Cachoeira tem o transporte mais caro que a capital? Ou seja, está mais caro andar de ônibus em Cachoeira do Sul do que andar em Porto Alegre, Bernardo. O que acontece? Esse foi um questionamento que eu fiz lá no Instagram da nossa TV Cachoeira. A gente, geralmente ali antes do Responde Aí, a gente abre essa possibilidade, a caixinha de perguntas nas nossas redes sociais para você, enfim, dar uma sugestão para a gente trazer aqui no quadro Responde Aí alguma dúvida que acontece. O que a gente averigou sobre essa situação que acontece nessa diferença de preço da capital para a Cachoeira do Sul, Daniel? Aqui em Cachoeira do Sul a passagem custa R$ 5,60, uma passagem de certa forma inteira, e lá na capital R$ 4,80. Por quê? Lá a Prefeitura de Porto Alegre, ela subsidia a passagem de ônibus. O que acontece? A Prefeitura ela faz um levantamento diante de um custo aceitável para a população paga, digamos, metade e essa diferença, o restante, é bancado pela própria Prefeitura. Então eles fazem uma avaliação, identificam o quilômetro rodado de cada ônibus lá da capital e a partir daí eles fazem essa compensação que leva o valor de R$ 4,80 para a capital. Aqui em Cachoeira do Sul, Daniel, o valor todo é bancado por esse passageiro, de certa forma. Ele paga tanto
a sua passagem, como a própria gratuidade para as pessoas mais idosas, enfim, toda aquela questão que a gente inclusive já informou aqui em outras oportunidades, por que a passagem de Cachoeira se torna mais cara. Então o preço ele acaba elevando para conseguir bancar essa questão envolvendo a gratuidade, e lá em Porto Alegre essa diferença que o município acaba ajudando, bancando no custo dessa passagem. Ok, esse foi o nosso quadro Responde Aí, você de casa pode interagir também, mandar aí a sua pergunta, a sua dúvida, e toda segunda-feira um repórter com a gente aqui no estúdio, hoje coube ao Bernardo Miller. Bernardo, muito obrigado pelas informações, uma boa semana. Eu que agradeço, uma boa semana para todo mundo. Valeu. E olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil foi o campeão de casos de dengue no mundo em 2023. Foram quase 3 milhões de infecções em todo o país. No Rio Grande do Sul, até houve uma redução na doença ao longo do ano passado. Mas em Porto Alegre, os casos continuam em alta. Por isso, todo cuidado é pouco na hora de combater o mosquito Aedes aegypti, num trabalho que começa dentro de casa. Victor é estudante de agronomia e tem muitas plantas em casa. São diversas mudas de árvores frutíferas. Ele cuida para não acumular água nos potes, especialmente depois de chover. Por isso, o agente avaliou o local, esvaziando apenas um recipiente em que havia terra. E algumas sementes eu deixo elas direto na água. Então, direto pega algum tipo de larva, estou sempre trocando a água com frequência, assim, porque são alguns cuidados que é básico. Eu acho que eu vi na TV quando eu era criança, ou minha mãe, minha avó. Sempre, você pode até ver que não tem nada de nenhum cesto embaixo das plantas no pátio, até mesmo porque eu sei que acumula água ali. Eu fiquei, será que é verdade que chega alguém da fiscalização e vai? Porque só vê na TV. É para valer, Victor. Os agentes distribuíram material e conversaram com os moradores no bairro Partenon. Nessa residência, uma cena comum. Piscina infantil com água parada por muito tempo, já com larvas. Na outra, a reclamação dos vizinhos é constante. Há muito material acumulado e ninguém recebe a equipe. No Beco do São Pedro, Érica identifica outra ação necessária. A limpeza de todo São Pedro, que rodeia todas essas famílias, para que também não venha dali o foco da dengue e que chegue aí essa doença, né, para a sociedade. O ano passado a minha irmã teve dengue e outras pessoas aqui também tiveram dengue. Aqui foi bastante, teve muitas pessoas contaminadas. Marleide, que coordena as ações da equipe de combate a endemias, conversou com os moradores para encaminhar tanto o pedido da limpeza quanto a situação na casa e reforçou os cuidados básicos. Dê sempre atenção, depois da chuva, nesses dias quentes de sol e calorão, é a época que o mosquito se prolifera mais rápido. Então vamos dar uma atenção especial aos seus pátios e um apelo: atenda o agente de endemias. Atender e ter as informações corretas faz diferença. Em 2022, o estado registrou 67 mil casos de dengue. Já em 2023, foram 37 mil. Em Porto Alegre, houve aumento de 15% em relação a 2022. Em 2023, foram 5.907 casos e 3 óbitos pela doença. A gente pode dizer que a gente mantém uma estabilidade alta, né, da situação da dengue em Porto Alegre, o que nos acende o alerta, então, para a diminuição do número de casos de forma global. Como devemos agir para evitar novos casos de dengue e este cenário novamente no ano de 2024? Nós precisamos do engajamento de toda a população, da sociedade civil organizada, né, para que a gente consiga manter ambientes mais saudáveis. Então, isso não versa apenas sobre atender quando a pessoa está com algum sintoma, mas antes é evitar justamente que o vírus ele consiga se proliferar. A zona leste da capital concentra o maior número de casos de dengue. Transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, a doença tem sintomas difusos, como dor de cabeça, no corpo, febre. Por isso, na suspeita, é preciso buscar auxílio médico com agilidade. Busquem o serviço de saúde, em especial naquelas regiões onde a maior infestação de mosquitos ou o maior número de casos de dengue, que a população, ao apresentar sinais e sintomas, que busque rapidamente, porque a dengue, para a gente conseguir tratar e ter um desfecho favorável de cura, a gente precisa agir de forma rápida.
E todo cuidado é pouco, não é? Então, que a gente possa se engajar nisso, você possa ver na sua casa e eu veja lá na minha também, se não tem algum local com água parada, com água acumulada, porque com esse calor e com essas chuvas que têm ocorrido no Rio Grande do Sul, é um momento propício, portanto, para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, né? Você lembra que na semana passada a prefeita de Cachoeira do Sul reuniu os secretários para montar uma estratégia para resolver os estragos das chuvas? Pois é, a gente traz mais detalhes sobre isso agora. Uma das medidas é a contratação emergencial de um serviço para revisar as galerias subterrâneas de ao menos 11 pontos na cidade. Thelma Tomás conversou hoje de manhã com o secretário de Governo e procurador jurídico de Cachoeira do Sul, Hélio Garcia Júnior. A gente fala sobre o resultado da reunião que ocorreu na sexta-feira, quando a prefeita Ângela Chu convocou seu secretariado para trazer respostas à comunidade cachoeirense em virtude de todas essas ações climáticas que Cachoeira vem sofrendo e que nós estamos trazendo diariamente aí os resultados desses efeitos climáticos na realidade diária e estrutural dos cachoeirenses que sofrem aí com questões, como eu já disse, estruturais, com buracos nas ruas, alagamentos, questões inclusive que afetam diretamente as suas residências. Do meu lado está o procurador jurídico e também secretário de governo, Hélio Garcia, que traz então essas informações. Hélio, com relação a essas decisões, de que forma a prefeitura se organiza para trazer respostas em ações efetivas que a população tanto aguarda? Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todos os telespectadores. O decreto de emergência ele já foi homologado pelo Estado? O decreto de emergência ele já foi homologado pelo Estado e ele está na fase de reconhecimento pela União. Ele não foi reconhecido ainda pela União. Tá, Thelma? Então isso é bem importante porque a gente depende disso, porque a gente está postulando recursos para ajuda humanitária e estrutural. Porque a gente necessita muito mexer na estrutura que fica abaixo da cidade, evitando esses colapsos. Isso é uma decisão que a prefeita, a dona Ângela, já anunciou. A gente vai ter que mexer em galerias, só que isso a gente está falando de milhões em investimento que a gente necessita da ajuda federal e aí o reconhecimento dos nossos decretos que já foram homologados pelo Estado. O nosso decreto de emergência embasa a gente de imediato, já através de contratações emergenciais, a gente já poder mexer em tubulação e galeria que está entrando em colapso em algumas áreas. Aqui a gente tem a Marechal, a gente tem a Conde, a gente tem vários pontos que a gente precisa emergencialmente adotar. A gente tem recursos já destinados para isso, R$550 mil já disponibilizados à Defesa Civil, através desse decreto reconhecido pelo Estado. Nós temos mais R$500 mil que foram ditos pela entrega pela Câmara de Vereadores dos recursos destinados a elas e sobras orçamentárias. A gente vai fazer contratações emergenciais, porque eu não tenho como mexer em uma galeria da magnitude que ela tem sem ter uma equipe especializada. Porque os nossos engenheiros da prefeitura disseram que isso aí, as vistorias e os trabalhos terão que ser feitos até com oxigênio. Então eu não tenho capacitação técnica para esse trabalho. Então a gente precisa sim contratar emergencialmente empresas capacitadas que possam entrar dentro de uma galeria e nos dizer: aqui precisa fazer isso, isso e aquilo. Então é por isso que talvez a gente não consiga dar a celeridade necessária nesse momento para fazer essas obras de grande magnitude. Mas a gente está sim já providenciando as contratações emergenciais de empresas especializadas, que são obras feitas abaixo da terra. Contratações emergenciais para limpeza, canalização, calçamento, isso tudo a gente já está providenciando e embasado no decreto de emergência são contratações emergenciais, então a gente vai poder rapidamente atender a população. Esse mapeamento dos locais em que essas obras vão ocorrer já está sendo feito, já está concluído? Em que pé isso se encontra? Sim, a Defesa Civil, como eu disse, já fez o mapeamento das áreas afetadas. A gente já tem também o levantamento de muros, de calçamento, de canalizações que foram rompidas, a gente já tem todo esse mapeamento. Com esse mapeamento, a gente vai conseguir fazer as contratações devidas e, além disso, a equipe das obras, o dia inteiro, elas estão tentando atender dentro daquela possibilidade que a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul tem de atender a pontos nevrálgicos, vamos assim dizer. Existe a possibilidade, ou dentro desse mapeamento, não sei se a gente vai ter acesso a esses locais, vai ser divulgado por meio da imprensa quais os locais que serão afetados nesse vasculhamento
embaixo da terra, como tu mesmo disseste. Existe o risco de algumas casas serem desocupadas ou serem desafetadas, ou proprietários precisarem desocupar seus imóveis? É exatamente isso que a gente está fazendo agora, a questão o que preocupa muito a prefeita, e eu tive com ela lá na sexta tardinha, quase noite, ali na Marechal Floriano, porque ali é uma questão que nos preocupa muito, e a Defesa Civil está todos os dias também analisando essas questões, tá? Ainda não há necessidade de desocupação de imóveis, mas a gente vai informar com certeza a imprensa, porque se forem feitas obras da forma como a gente está prevendo, a gente vai ter que obstruir algumas vias de Cachoeira do Sul, e isso requer que a gente informe a população, que informe na região central de Cachoeira do Sul, ao comércio. A gente vai talvez precisar fazer um trabalho bem grande, e para isso precisa obstruir, deixar sem poder ter fluxo de veículos e pedestres em alguns locais. Então a gente vai informar sim, mas a gente ainda não terminou o levantamento emergencial com relação a onde a gente vai ter que entrar mais a fundo. É um trabalho grande, pode ser um trabalho demorado, mas um trabalho que precisa ser feito aqui em Cachoeira do Sul, não é? Até porque não tem como a gente pensar que novas enxurradas não vão acontecer. Essa é uma condição climática, né? E realmente a cidade precisa se preparar para esse contexto. Vamos ver agora as mensagens que estão chegando por meio do nosso WhatsApp, 51997697129. Hoje é dia do fotógrafo, já convidei aqui a nossa audiência, logo na abertura do NT Sul, a mandar aquela foto bonita de uma paisagem, de um momento marcante da vida aí. Aquela foto que você tirou e olhou assim e falou, olha aí, até que eu sou um bom fotógrafo. Conta pra gente aqui, manda a sua foto e vamos pra telinha ver aqui o que já está chegando. Olha aqui, ó, a Eliane de Paula está participando com a gente, de Brasília, no Distrito Federal. Essas são minhas fotos preferidas, feitas em Minas Gerais. Belíssima foto, Eliane. Obrigado aí pela participação, tá aí o reflexo do sol na água, né? Realmente um belíssimo registro. E você, tem uma foto bonita para compartilhar com a gente? Vá mandando aí no nosso WhatsApp. Quem mais? Bia Saldanha também está participando. Amo esta foto do prédio do Banrisul em Cachoeira do Sul. Parabéns a todos os fotógrafos e a todos que amam fotografar. Obrigado, Bia, pela participação. Tá aí, ó, um motivo para fotografia, né? Prédios históricos, prédios que têm aí uma linda história, né? E que a gente pode realmente registrar, trazer um ângulo que de repente não é tão visto e que causa ali uma boa sensação quando a gente contempla esta obra, né? Quem mais? Jenis participando com a gente. Eu queria dar parabéns para o meu pai, Gaspar, que hoje está de aniversário, fazendo 75 anos de idade. Obrigado, Jenis, pela participação. Parabéns aí para o seu Gaspar, felicidades, muitos anos de vida. Tá aí o pessoal celebrando esta data super marcante, né? Que Deus conceda muitas alegrias. Mais recadinhos? Fernando Silveira Flores com a gente. Atenção aos cachorros soltos em Cachoeira do Sul. Estão se procriando sem controle. Cadê o castramóvel? Diz aqui o Fernando. Obrigado, Fernando, pela participação. Fica aí o questionamento importante. Daqui a pouquinho, mais recadinhos na nossa programação. Vá você de casa fazendo parte aqui do nosso jornalismo, enviando a sua participação. A seguir, no quadro Educação, a Denise Belladonna dá dicas para tirar a gurizada do celular e para tornar esse momento de férias mais agradável e para fortalecer a conexão entre pais e filhos. Que tal trazer os pequenos para participar das dinâmicas da cozinha? Compartilhar esse espaço no preparo de uma refeição trivial ou, se houver condições, preparar um momento para uma receita especial. Vamos conhecer a história de uma professora aposentada que abriu uma biblioteca em casa para inserir as crianças no mundo da literatura. Uma iniciativa que ajuda a reduzir o índice de analfabetismo funcional. Moradores do bairro Bom Retiro, em Cachoeira do Sul, protestam. Um trabalho supostamente mal executado na limpeza de uma sanga resultou em alagamentos de moradias. Nós voltamos já já. Meio-dia e 30, já estamos de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, bom começo de semana para quem está trabalhando, está descansando de férias. E aqui estamos para atualizar informações nesse comecinho de semana. Vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Temos o dia nublado, né? Amanheceu assim, bem carregado, fechado, está bem abafado. Não se compara com aquela temperatura de ontem, mas ainda assim
a sensação forte de abafamento, né? Deve ficar assim durante todo o dia aqui no município. Bom, e a gente confere agora a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o Rio Grande do Sul. Segunda-feira, em Cachoeira do Sul, amanheceu com uma cobertura forte de nuvens. E foi assim em boa parte da região central do Rio Grande do Sul. Tem possibilidade de uma chuva volumosa hoje, embora haja divergência entre os meteorologistas se essa chuva vai ocorrer também no centro do estado. Temperatura mínima 24 graus e máxima 29. Terça-feira o sol pode aparecer em Cachoeira do Sul, mas segue essa formação de nuvens e temporais são possíveis. Temperatura mínima 23 graus e máxima 30. Quarta-feira deve ter sol e nuvens e também pode ter chuva. Conforme a clima-tempo, o risco de temporal continua no radar. Mínima 24 graus e máxima 29. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Após um calor de mais de 35 graus que atingiu boa parte do estado gaúcho ontem, o tempo muda um pouco no estado, deixando as temperaturas mais amenas nos próximos dias. A segunda-feira começou com calor e sensação de abafamento no Rio Grande do Sul. O sol chega a aparecer entre nuvens em diferentes cidades. O dia é quente e abafado, principalmente no noroeste e no norte do estado. Ao longo do dia, o ar tropical quente e úmido traz instabilidade. Chove na maior parte do Rio Grande do Sul, embora de forma irregular. Até quarta-feira, o sol aparece em todas as regiões, mas há previsão de trovoadas e chuva de baixo volume durante o dia. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para esta segunda. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus. Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, 28. Na região norte, em Passo Fundo, 30 graus. Em Santa Maria, na região central, 28. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 33 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, temperatura máxima de 28 graus. E olha, tem várias fotos chegando aqui da nossa audiência. Muito obrigado a você de casa que separa um tempinho para participar, para fazer parte aqui do nosso jornalismo. Já que hoje é dia do fotógrafo, né? Nós estamos incentivando aos fotógrafos de plantão para mandarem as suas belas fotos, as suas obras de arte, para que a gente mostre aqui na nossa telinha. O WhatsApp é o 51997697129, número que está na tela. Você também pode comentar as reportagens, assim como pode contar a sua notícia, informação daquilo que acontece aí pertinho de você. Vamos aqui para a tela. Robinho Moraes, de Cachoeira do Sul, pôr do sol no Rio Jacuí, Balneário Seringa. Belíssima foto, perspectiva de quem está aí no barco, né, pelo que eu entendo, tirando aí este belíssimo registro. Obrigado, Robinho, pela participação com a gente. Foto muito bonita, viu? Quem mais? Tiele está participando com a gente, de Cachoeira do Sul. Olha que lindo, aqui no Botucaraí. Obrigado, Tiele, pela foto, por compartilhar também. Natureza é um tema inesgotável, né, para a gente fazer belíssimos registros. A Maria Gabriela também está participando com a gente. Essa é a minha foto preferida, do céu. E tinha um arco-íris aí, né, Maria? Muito legal. Obrigado também por compartilhar o teu registro. Vamos adiante aqui, tem mais fotos. A Mara Machado, olha só, Mel, nossa gatinha adotada, admirando a chuva. A foto ficou realmente muito bacana. Ficou ali o reflexo, né, da gatinha no vidro. E, enfim, ela super atenta, né? Obrigado, Mara. Valeu por compartilhar a foto com a gente também aqui no NT Sul. Animais, né? Desfilando por aqui também. Agora a Viviane diz aqui o seguinte: queria que mandasse um abraço para minha mãe Marisa, que veio de Porto Alegre visitar Cachoeira do Sul. Levei ela ao nosso shopping para ver a decoração de Natal. Obrigado, Viviane, pela participação. Um abraço para Viviane, para dona Marisa, para o pessoal aí visitando Cachoeira do Sul. Quem mais? Tem mais recadinhos? O Ednei, olha aqui, ó, tá fazendo uma reclamação. O matagal está tapando a estrada que vai para a Ponte de Pedra. Estão abandonadas as estradas do interior. É buraqueira, valeta e mato tomando conta de tudo. Realmente a rua aí tá bem feia, né, Ednei? Obrigado pela foto, por compartilhar essa situação. Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. Bom, começo de ano, a criançada está de férias e esse é um momento maravilhoso para fazer atividades em família. Eu sei, não tá fácil para tirar a gurizada do celular. Mas a Denise Belladonna dá boas dicas para tornar esse momento de férias um momento agradável para fortalecer a conexão entre pais e filhos.
Boa tarde. Nessa época do ano que a rotina dos lares fica um pouco desestabilizada em função das férias, que são merecidas e precisam ser aproveitadas pelos estudantes, principalmente no aspecto da liberdade para pensar em atividades sem a pressão do dar conta acadêmico. Eu vou aproveitar esse espaço das férias e advogar em causa própria. Alguns comentários atrás, eu falei que, como professora, sinto falta das vivências e experiências das crianças e jovens para relacionarmos com as aprendizagens, pois a estreita relação dessa faixa etária com os eletrônicos reduz as práticas reais e necessárias ao amadurecimento mental. A minha sugestão é que, na medida do possível, as famílias incluam na rotina das crianças e adolescentes estudantes atividades que possam ampliar os seus conhecimentos de mundo, pois essa leitura de mundo é a base de todas as aprendizagens e o fim das aprendizagens também, quando os conhecimentos deverão ser aplicados. Que tal trazer os pequenos para participar das dinâmicas da cozinha, compartilhar esse espaço no preparo de uma refeição trivial ou, se houver condições, preparar um momento para uma receita especial. Além do tempo passado juntos, das trocas de ideias, a criança, adolescente ou jovem terá a noção prática que envolve a mesa posta para a sua refeição. Valor, custo, esforço, trabalho e, quem sabe, o gosto pela arte de cozinhar. Outra coisa seriam visitar parques e lugares similares que trazem os desafios do ar livre, as caminhadas, brincadeiras e outras diversões que poderão despertar curiosidades e dar a oportunidade de uma grande troca de experiências. Férias, momento de fazer o que não se faz na correria dos demais dias do ano. Uma atividade muito proposital para se armazenar conhecimentos de uma forma leve são as visitas a museus ou centros culturais. Muitos desses lugares têm programações especiais para essa época. Uma noite de jogos em famílias, jogos em equipe podem proporcionar interação, superação e muitas ligações cerebrais na liberação dos vários neurotransmissores que residem nessas reações de decepção, empolgação, superação e conquistas. As atividades que citei agora foram, sim, a fim de dar a ideia de que as famílias aproveitem as férias para exporem seus filhos às atividades que desafiem, que criem memórias para formar uma cultura e um conhecimento que, na medida do possível, possam fazer essas atividades juntos. Esses laços nunca mais serão desarmados. Se precisar, saia da sua zona de conforto, experimente, se exponha, permita ao seu filho também expor-se às boas experiências. Até o nosso próximo encontro. E esse é um momento que não volta, né? Momento de férias, momento em que é possível, se você conseguiu tirar as suas férias, aí estar junto com seus filhos, né? E aí fazer, quem sabe, uma atividade que não é possível ao longo do ano, é possível agora. Só que aí tem que sair das telas, né? Deixar o celular de lado, realmente, para ter aí essa conexão, né? Tá conseguindo fazer isso com seus filhos? Tá difícil? Conta pra gente aí nas redes sociais. Se quiser, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, o 51997697129. Bom, e a gente segue falando sobre educação. Um dos objetivos do Plano Nacional de Educação é que todas as crianças aprendam a ler e escrever até o fim do 3º ano do ensino fundamental. Não apenas a escola, mas toda a comunidade pode colaborar com esse processo. Nós vamos conhecer agora a história de uma professora aposentada que abriu uma biblioteca na própria casa para inserir as crianças no mundo da literatura. Uma iniciativa que, além de linda, ajuda a reduzir o índice de analfabetismo funcional, segundo pesquisadores. Quando eu parei de dar aula em 2014, eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida agora sem serviço?
parada, sem trabalhar. Aí, eu, conversando com um amigo meu, pensei assim, ó, vou montar uma biblioteca. Eu já tinha essa ideia faz tempo de montar uma biblioteca. E a biblioteca, ela funciona na garagem da minha casa. Aí eu montei com uma prateleira e esse armário aqui, ó, sabe? Aí começamos, foi indo, o pessoal foi doando livro, doando prateleira, sabe? Iniciativas como esta da Dona Cida ajudam a transformar um cenário desafiador no Brasil, o analfabetismo funcional. O analfabeto funcional é aquele que até aprendeu a ler e escrever. Ele até chegou à escola e aprendeu a ler e escrever, mas ele não se tornou um usuário da língua escrita. Por exemplo, ele consegue decodificar uma receita culinária, mas não consegue fazer a receita culinária. Então, este sujeito continua, mesmo sabendo tecnicamente ler e escrever, ele continua à margem da sociedade porque ele não consegue uma efetiva participação nesse mundo das linguagens. Estima-se que esta condição atingia pelo menos 29% da população brasileira em 2018. Ainda não existem dados mais recentes. O objetivo do governo é reduzir o índice de analfabetismo funcional no Brasil para cerca de 10% até 2024. Segundo o IBGE, se enquadram nesta categoria pessoas acima de 15 anos que são analfabetas ou que possuem menos de 5 anos de escolaridade. Mas, segundo os resultados dos testes aplicados pelo indicador de alfabetismo funcional, é possível encontrar pessoas nesta condição até mesmo no ensino médio e no ensino superior. É por isso que as raízes para esse problema podem ser muito mais profundas do que analisar apenas quanto tempo alguém passou na escola. É preciso analisar a base. E, diante desse cenário, surge uma pergunta. Até a década de 1980, o uso da cartilha para a alfabetização era muito comum. Por que será que isso mudou? Eu penso que muitos pais ainda sentem falta da cartilha, né? E tem a expectativa do assim aprendi, assim ensinarei. Mas a verdade é que nos últimos anos, desde a década de 80, o Brasil recebeu uma série de contribuições teóricas na área da psicologia e das ciências linguísticas que mudaram tudo o que a gente sabia sobre alfabetização. Passou a existir a necessidade de concatenar os processos de ensino com os processos de aprendizagem. Outras contribuições chamaram a atenção para a importância de que a língua se faz na relação com o mundo, nas práticas de vida. Então, você não aprende um sistema fechado de língua, que é um conjunto de letras e regras e tudo mais, mas você aprende efetivamente a se comunicar. Então, essas formulações cartilhescas que vinham dos métodos eram verdadeiras armadilhas linguísticas. Parece a nós, adultos alfabetizados, que isso é mais fácil de ler, mas quando a criança encontra uma frase sem interesse, sem sentido nenhum, como lá, lê, ali, a criança se decepciona. E aí cresce o número de analfabetos funcionais, de pessoas que aprendem a língua escrita, mas que não se interessam pela língua escrita, ou que acham que tudo isso é muito chato. Então, qual deve ser o dever de casa para os pais das crianças que estão em processo de alfabetização? Muitos pais, com o intuito de ajudar, eles colocam as crianças sentadinhas e propõem cópias, ditados e até pequenas lições, assim, do tipo separar a sílaba e tal. Mas eu penso que a melhor forma que os pais podem ajudar é promover experiências de leitura e escrita que façam a criança se encantar pela língua escrita. E aí eu acho que a literatura é uma porta privilegiada de acesso ao mundo da escrita. E é claro, a gente não pode descartar outras experiências com a língua escrita. Por exemplo, fazer uma lista de compras de mercado junto com a criança, ou fazer ela participar da elaboração de um convite de aniversário, ou deixar um bilhetinho para o papai que vai chegar à noite em casa. Então, são experiências
importantes no dia a dia da criança, para a criança perceber e valorizar a escrita como um objeto que tem múltiplas funções e que pode aparecer de diferentes formas. Ter se apaixonado não apenas pelas palavras, mas pelo sentido que elas carregam, foi o que fez com que a menina criada na roça quisesse se tornar professora. E a minha avó, ela vinha na minha casa, quando eu era pequena, e a minha avó contava história pra gente. Mas a sua avó abria o livro para ler para você? Não, minha avó não sabia nem ler. Ela falava tudo decorado, sabe? A biblioteca, fundada pela Dona Cida, fica em Jacareí, no interior de São Paulo. O lugar de descobertas e de imaginação se tornou um ponto de encontro para as crianças. Mas o que elas não conseguem e nem querem imaginar é como seria viver no bairro sem ter a biblioteca. Seria meio difícil, né? Porque minha mãe não compra muito livro, porque se for comprar, só vou ler uma vez, então não vai adiantar, daí seria meio chato. Eu acho que não é só ter o acesso ampliado e a muitos materiais, mas também é o que é que a gente faz com estes livros. Então, os pais e até mesmo os professores precisam aprender a ser mediadores desse material, né? Não é só contar uma história para a criança, mas é a partir da história fazer a criança pensar reflexões tanto temáticas quanto linguísticas. Eu acho interessante porque tira um pouco as crianças da rua e traz para cá. Aqui tem bastante coisa legal, eles fazem evento com as crianças, eles brincam com as crianças. É muito bom. A minha menina gosta de vir aqui. E você percebeu alguma melhora dela no desenvolvimento escolar depois que ela passou a vir aqui para a biblioteca? Sim, bastante. Muito em leitura, em se interessar mais pelos livros. Ela gosta bastante, muito, muito mesmo. Incentivar a leitura, a escrita e o pensamento crítico são tarefas que se estendem a todos. De acordo com a professora Silvia, quanto mais alfabetizada é uma sociedade, mais chances ela tem de ser democrática. Então, eu acho que a alfabetização tem um ganho não só de transformação da condição pessoal do sujeito, daquele que aprende e passa a usufruir o mundo da literatura e da escrita, mas também tem um ganho social e político na constituição de uma nova geração que possa sustentar a sociedade democrática com participação respeitosa, crítica, criativa e responsável. Muito bom. Leitura é tudo, né? E, portanto, esse processo de alfabetização é fundamental. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse protesto que aconteceu no fim de semana aqui em Cachoeira do Sul, porque moradores estão insatisfeitos com a limpeza que foi feita numa sanga. A sanga transbordou, alagou casas. A gente vai trazer reportagem do Bernardo Miller já falando sobre isso. E olha, a nossa próxima reportagem fala especialmente com os idosos, ou com quem está chegando perto desta fase da vida. Como você vê a velhice? Pesquisadores descobriram que enxergar a velhice como algo positivo pode aumentar a expectativa de vida. Envelhecer faz parte da vida, é um fato. Mas esse fato pode ser encarado de forma positiva ou negativa. Um estudo divulgado nesta semana mostrou que a percepção sobre o envelhecimento tem um impacto importante na saúde do corpo. Basicamente, quem tem uma percepção positiva do envelhecimento tem menos chances de mortalidade a longo prazo. Para a psicologia, o resultado da pesquisa reafirma o segredo para ter uma boa vida. Tem uma autora que estuda a velhice e o envelhecimento, a professora Miriam Goldenberg, que diz que das condições para a gente ter uma bela vida e uma bela velhice é aceitar o presente, aceitar a vida como ela está se apresentando. A pesquisa observou 5.000 pessoas com idades entre 50 e 74 anos durante 3 anos. O objetivo era analisar como essas pessoas reagiam ao próprio envelhecimento. Para medir esse fator, os pesquisadores elaboraram um sistema de pontos, baseado em alguns aspectos do envelhecimento.
Quem apresentou uma pontuação baixa tinha 45% de chance de mortalidade em até 9 anos. Já para as pessoas com pontuação alta, a chance caiu para menos de 10%. Um dos aspectos analisados foi se os participantes estavam psicologicamente adaptados à velhice. Para muitas pessoas, aceitar o envelhecimento não é tarefa fácil. Um estudo divulgado em 2017 mostrou que 9 em cada 10 brasileiros tinham medo de envelhecer. Para a psicóloga Vivian Araújo, é preciso encarar a velhice como um processo natural da vida. A gente tem um ciclo de vida e cada fase tem a sua beleza. Se a gente começar a treinar o nosso olhar e entender a velhice como parte do nosso ciclo de vida, talvez esse medo que a gente tem de parecer velho, e a gente comece a valorizar essa perspectiva e essa possibilidade. Após a publicação da pesquisa, os autores informaram que agora a expectativa é compreender melhor o que podemos fazer para encarar o envelhecimento de forma saudável. Vivian já tem algumas respostas e afirma que conversar e conviver com pessoas de diferentes idades pode ajudar nesse processo. Assim como é importante que a gente ouça o que os mais velhos têm para dizer, os mais velhos também têm o que aprender com os mais jovens. E aí a gente vai criando uma sociedade que pode, aos poucos, olhando esse ciclo da vida como uma coisa que pode ser muito bem vivida. Isso aí. E olha, nesse domingo, em função das altas temperaturas, a Praia Nova, do Rio Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul, recebeu muitos banhistas. Segundo o guarda-vida civil Cristiano Pereira, a equipe atuou na prevenção e orientação para mais de 200 pessoas. Mas fica aqui o nosso alerta para toda a comunidade de Cachoeira do Sul. Hoje e amanhã, a guarita dos guarda-vidas vai estar fechada por causa do período de folga dos profissionais. O serviço volta a ser normalizado somente na quarta-feira. Por isso, atenção redobrada e, se puder, evite ir ao rio nesses dias. Vale lembrar que todo cuidado é pouco. As fortes chuvas que ocorreram em Cachoeira do Sul nas últimas semanas e o prejuízo nos bairros fizeram os moradores do Bom Retiro protestar durante o final de semana. Os manifestantes atearam fogo em objetos e interditaram um trecho da rua Manuel Marques Torres em função de um trabalho supostamente mal executado na limpeza da sanga, que cruza o bairro. A nossa equipe foi lá conferir o que motivou essa manifestação. O bloqueio da rua com fogo foi o resultado de inúmeros pedidos feitos até a Prefeitura de Cachoeira do Sul que não foram atendidos. O principal, a desobstrução dessa sanga que corta o bairro. Além disso, eles alegam que o trabalho feito pelo Executivo piorou a situação. Os rejeitos removidos foram parar na galeria, impedindo o escoamento da água, o que resultou no alagamento de moradias. A água nesse espaço chegou a 1 metro. Boa parte dos imóveis foram perdidos. Ainda é perceptível o rastro da água que cruzou há cerca de 15 dias. A minha filha que morava aqui saiu daqui e foi embora. Foi lá para o bairro Marques Ribeiro, né? Ali a outra minha filha que mora ali, acabou o meu filho indo embora, fez uma casa mais abaixo do Amorim ali, mas também pegou água lá. A minha filha foi morar com as duas filhas ali, caiu a casa que vocês viram, né? E na hora que a comunidade carente dos bairros precisam, não é atendida, e quando é atendida, fazem um trabalho deles tipo assim, ó, como é que eu vou dizer assim, porco. Eu vi com meus olhos, eu tive de carro, meu filho lá no outro lado, as caçambas largando terra e a patroa da prefeitura largando para dentro do coisa. Não queria nem saber se entupia ou não. Então, eu vou clamar, pedir pelo amor de Deus, que alguém que crie vergonha nessa prefeitura e venha arrumar essas coisas. A gente quer melhorias. A prefeitura mandou os caras com as máquinas trabalhar aqui, fizeram esse serviço que vocês estão vendo, tá? Que é onde a água escoia para a sanga, agora não tem para onde sair. As galerias que estavam meia boca, agora nem meia boca está mais, conseguiram entupir o resto. A gente pede para eles enxergar o povo da Bom Retiro, Loteamento, Ponte Verde, nos outros lugares que foram afetados. Porque a gente paga imposto, tudo que é tipo de imposto a gente paga. Para ter esse serviço, isso é uma vergonha. A gente só está procurando os nossos direitos de se deitar numa cama, dormir e saber que não precisa se levantar assustado. A gente que tem filho, a mãe doente, que nem os outros têm,
A gente não quer isso. A gente quer que eles venham dar uma melhorada. Essa galeria aqui é dinheiro perdido. É um dinheiro botado fora. Não tem cabimento um serviço que eles fizeram. A Prefeitura vai estar se deslocando hoje para avaliar o que deve ser feito no local. Todo o corpo técnico do Executivo vai estar presente para fazer esse levantamento. Eu estou indo agora ao bairro Bom Retiro, junto com toda a Defesa Civil, junto com toda a Secretaria de Obras, para ver o que a gente consegue atender aquela população lá com o que a Prefeitura consegue disponibilizar. Tá? A gente fez, como eu disse, um primeiro ato emergencial. Agora a gente tem que fazer algumas limpezas, porém, aí entra a questão técnica, e é isso que eu estou indo lá debater, porque eu também quero entender. A gente não pode mexer em barrancos e vegetação de barrancos, porque tem casas próximas. A gente tirando a vegetação do barranco, vem uma nova enxurrada, aí sim a gente pode ter um dano muito maior. Cedendo o barranco, essas casas podem vir a cair. Então é isso que a gente vai lá debater agora de manhã ainda, no bairro Bom Retiro. A gente ainda vai também na Ponte Verde e em outros locais dos bairros que foram afetados também pela enxurrada. Situação complicada, né? A gente vai continuar acompanhando para ver qual será a solução aí para os moradores, né? Não pode o barranco daqui a pouco cair aí, obstruir a via, daqui a pouco uma casa desmoronar, mas também a água continuar subindo a ponto de invadir as residências, como aconteceu na última enxurrada, né? Olha, tem várias mensagens aqui da nossa audiência. Eu vou começar pelo YouTube, antes de ir para a tela, de ver os recadinhos aí do nosso WhatsApp. O Claudiano está dizendo o seguinte: no Tibiriçá, a Sanga está engolindo as residências. Fica entre Araújo de Porto Alegre aliás, é isso, Araújo de Porto Alegre e Ricardo Chaures, abaixo da Avenida Marcelo Gama. Obrigado, Claudiano, pela mensagem. Está com a gente aqui a Suelen também, reclamando da Praia Nova. Ela diz aqui o seguinte, que a Praia Nova está uma vergonha, que a Prefeitura não passou nenhuma máquina por lá, não colocou banheiros, nem juntou os galhos das árvores. Vejo que no centro acontece a mesma coisa, a cidade parece abandonada. Obrigado, Suelen, pela mensagem também. Vamos para a telinha? Recados aqui do nosso WhatsApp. Aline Teixeira, lindo registro do nascer do sol no bosque. Belíssima foto aí da natureza, né? O amanhecer. Obrigado, Aline, pela participação e por compartilhar com a gente este belo registro. Destacando para quem chegou agora, hoje é dia do fotógrafo, então nosso carinho a todos. E todo mundo aí que é uma espécie de fotógrafo também, gosta de fazer os seus registros, mande pra gente aí no nosso WhatsApp. Dinara Félix, quero homenagear meu filho, fotógrafo, Gustavo Wais, pelo seu dia. Parabéns pelo ótimo profissional que é. Está aí então o Gustavo com a sua câmera, né, e um dos registros. Obrigado, Dinara, pela participação. Quem mais? Mais recadinhos aqui. O Will está participando. O sol nascendo no balneário São Lourenço. Obrigado, Will, pela participação. Obrigado também por mandar aí a tua foto nesse dia do fotógrafo. Vamos adiante aqui. A Joara Barbosa. Eu gostaria de agradecer a todos que ajudaram com o material e a Secretaria de Obras por ter concluído o trabalho sobre a nossa ponte do Santa Bárbara. Tá aí o registro. Que bom que deu certo, né, Joara? Saiu do papel. Quem mais? Adair Madri, estamos no balneário em Cerro Branco, mas sempre ligados no NT Sul. Obrigado, Adair, um abraço para ti, para tua família aí e aproveitem a temporada. Quem mais? Temos mais registros. O Silvio Martins, ou Martinos, fotografamos um final de tarde encantador. Obrigado, Silvio, pela participação e com essa foto nós vamos encerrando o NT Sul desta segunda-feira. Obrigado a você de casa pela companhia, obrigado a você que interagiu. A gente volta a se encontrar amanhã a partir do meio-dia. Fique com a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até amanhã, tchau!